A dor invisível da desconexão. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a nos afastar de nós mesmos. Desde os primeiros anos de vida, somos moldados para agradar, para corresponder às expectativas, para sermos aceitos. E nesse processo sutil e contínuo, vamos nos afastando da nossa essência. A desconexão não começa em um trauma visível, em um evento dramático que conseguimos identificar facilmente. Ela começa nos silêncios, nos olhares que não vieram, no colo que faltou, na escuta que nunca aconteceu. Começa na ausência de validação, nos pequenos momentos em que, para sobreviver emocionalmente, fomos forçados a abandonar partes de quem realmente éramos. É esse afastamento de si que Gabor Maté identifica como um dos maiores traumas da nossa era. Não é o trauma como ferida evidente, como violência clara. É o trauma como desconexão, como esquecimento do próprio ser. E nesse esquecimento surgem os sintomas: ansiedade, depressão, vícios, compulsões, doenças autoimunes. Todos eles, segundo Maté, são gritos do corpo e da mente pedindo reconexão. Sintomas não são inimigos, mas mensageiros, e ignorá-los é como silenciar o alarme de um incêndio sem apagar o fogo. Quando uma criança percebe, ainda que inconscientemente, que sua autenticidade não é bem-vinda, ela aprende a se adaptar. Essa adaptação é uma forma de sobrevivência. Mas com ela vem um custo altíssimo: o abandono de si. E quando crescemos com essa ferida aberta, carregamos uma constante sensação de vazio, de inadequação, de estar fora do lugar. Por mais que tentemos preencher com conquistas, relacionamentos, sucesso ou distrações, o buraco permanece. Porque ele não é externo. Ele é a ausência de conexão com quem realmente somos. O problema é que muitas vezes nem percebemos que estamos desconectados. A cultura nos ensina a funcionar no automático, a valorizar o desempenho acima da presença, a produtividade acima da sensibilidade. E nesse funcionamento robótico, perdemos o contato com o nosso corpo, com nossas emoções, com nossos limites. Quantas vezes você se pegou ignorando o cansaço, fingindo estar bem, sorrindo por fora, enquanto tudo desmoronava por dentro? Essa é a marca da desconexão. Viver uma vida que parece sua, mas que não te pertence mais. A cura, então, não é sobre consertar algo quebrado. É sobre resgatar o que foi perdido. É sobre voltar para casa, para dentro de si. É um processo lento, doloroso, mas profundamente libertador. E esse é o convite de Gabor Maté. Abandonar a máscara da normalidade e se permitir olhar para a dor com compaixão, porque só através desse olhar gentil podemos nos reconectar com quem realmente somos. A jornada da cura começa com uma pergunta simples, mas poderosa: quem eu precisei deixar de ser para ser aceito? Essa pergunta abre portais. Ela nos leva a revisitar memórias, padrões e crenças que construímos ao longo da vida. Nos obriga a encarar que, muitas vezes, deixamos de ser autênticos para sermos amados, e que, na tentativa de evitar a dor do abandono, acabamos nos abandonando. Neste vídeo, vamos percorrer essa jornada. Vamos entender como o trauma molda a personalidade, como a sociedade contribui para a nossa desconexão e, principalmente, como podemos trilhar o caminho de volta para nós mesmos. Porque, como diz Maté, curar não é se tornar alguém novo. Curar é se lembrar de quem você sempre foi. O trauma como adaptação, e não como fraqueza, Gabor Maté, nos convida a mudar a forma como entendemos o trauma. Para ele, trauma não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você como resultado daquilo que aconteceu. Não é o evento em si, mas o impacto subjetivo, profundo e duradouro que ele deixa em nossa psique e em nosso corpo. E esse impacto molda nossa maneira de pensar, sentir e agir. Molda até mesmo a forma como amamos, como nos relacionamos e como cuidamos, ou não, de nós mesmos. A maioria das pessoas acredita que trauma está ligado a eventos extremos, abusos, acidentes, perdas devastadoras. Mas Maté revela algo ainda mais perturbador. Muitos dos maiores traumas são invisíveis, silenciosos, disfarçados de normalidade. Crescer em um ambiente onde não há espaço para expressar emoções já é, em si, um tipo de trauma.
ser constantemente corrigido, ignorado ou pressionado a ser alguém que você não é. Isso também deixa marcas. São microtraumas cotidianos que se acumulam como camadas de poeira sobre nossa verdadeira identidade, até que ela desaparece de vista. E o mais assustador é que, como mecanismo de sobrevivência, o cérebro aprende a se moldar à dor. Ele desenvolve adaptações para lidar com o que é insuportável. Uma criança que sente que não é amada como é, aprende a suprimir sua raiva, sua tristeza, seu medo. Aprende a sorrir quando está triste, a se calar quando quer gritar, a se afastar de si mesma para manter o vínculo com o outro. E o preço dessa adaptação é a desconexão. Não é fraqueza, é sobrevivência. Mas com o tempo, esse modo de sobreviver se torna um modo de viver. E é aí que o trauma vira prisão. Essas adaptações se manifestam de formas diversas. Uma pessoa pode se tornar extremamente responsável, tentando compensar a sensação de não ser suficiente. Outra pode desenvolver vícios, buscando alívio momentâneo para uma dor antiga. Outras se tornam hipersensíveis, hiperalertas, sempre esperando que algo ruim aconteça. E em todos esses casos, a raiz é a mesma. Uma criança interior ferida, ainda tentando ser vista, acolhida, reconhecida. Segundo Maté, a verdadeira cura começa quando paramos de nos julgar por nossos comportamentos e começamos a entendê-los como respostas legítimas ao sofrimento. Em vez de perguntar, o que há de errado comigo, devemos perguntar o que me aconteceu. Essa mudança de perspectiva é poderosa. Ela traz compaixão. E compaixão é o primeiro passo para a reconexão. Outro aspecto fundamental da visão de Maté é a relação entre trauma e corpo. Ele demonstra como traumas emocionais reprimidos podem se manifestar em doenças físicas. O corpo não mente. Quando a mente não consegue expressar a dor, o corpo grita. Doenças autoimunes, enxaquecas crônicas, distúrbios intestinais, insônia, tudo isso pode ser expressão somática de uma alma sufocada. O corpo, nesse sentido, é o último recurso da psique para ser ouvida. E é nesse ponto que a sociedade falha miseravelmente. Vivemos em um mundo que medicaliza sintomas sem entender suas causas, que trata a dor como patologia e não como sinal, que quer calar os gritos sem escutar o que eles estão dizendo. A abordagem de Gabor Maté é revolucionária porque ela nos devolve a responsabilidade, não no sentido de culpa, mas no sentido de poder. Podemos nos reconectar, podemos nos curar, mas para isso precisamos parar de fugir de nós mesmos. A pergunta que deve ecoar dentro de nós, a cada crise, a cada sintoma, a cada momento de desespero é: o que essa dor está tentando me mostrar? Porque por trás de toda dor há uma história, e por trás de toda história há uma verdade, que precisa ser acolhida. Só quando acolhemos nossa história com todas as suas sombras, podemos começar a nos lembrar de quem realmente somos. E aí sim, começa o processo de cura. O caminho de volta para si mesmo. Quando falamos em cura, muitas pessoas imaginam um destino final, um ponto onde tudo se resolve, onde a dor desaparece e onde passamos a viver em estado de paz constante. Mas a verdade, como Gabor Maté nos mostra, é que a cura não é um ponto de chegada, é um caminho. E como todo caminho verdadeiro, ele é feito de idas e vindas, de encontros e desencontros, de luzes e sombras. A reconexão com o eu perdido não acontece de forma linear. Ela se dá em espirais, em ciclos que nos fazem revisitar feridas antigas com novos olhos. Curar-se é, antes de tudo, parar de correr. Parar de fugir de si mesmo. É se sentar com a dor, mesmo quando ela parece insuportável. É aprender a escutar o que por tanto tempo foi silenciado. É olhar para a criança interior não como uma fraqueza, mas como uma fonte de sabedoria esquecida. Aquela criança ainda vive dentro de cada um de nós e ela não quer ser consertada. Ela quer ser ouvida, quer ser abraçada, quer ser aceita. Quando começamos a escutar sua voz, algo muda. Começamos a lembrar. Mas esse processo exige coragem, porque reconectar-se com quem se é envolve necessariamente confrontar quem aprendemos a ser
para sobreviver. Envolve desmontar personagens, tirar máscaras, abrir mão de papéis que se tornaram zonas de conforto emocional. E isso pode ser doloroso, porque mesmo o sofrimento, quando conhecido, pode parecer mais seguro do que a liberdade desconhecida. Muita gente prefere viver em prisão emocional a arriscar-se no terreno incerto da autenticidade. É por isso que Gabor Maté insiste: o caminho da cura não é um processo apenas individual, ele é relacional. Precisamos de espaços seguros onde possamos ser autênticos sem medo. Precisamos de vínculos verdadeiros, de escuta empática, de presença afetiva. O trauma pode ter acontecido em relacionamentos, mas é também através de relacionamentos saudáveis que ele pode ser curado. A conexão é o antídoto da desconexão. E isso exige uma revolução nas nossas formas de amar, de se comunicar e de se permitir ser visto. Outro ponto essencial é a reconexão com o corpo. Maté nos lembra que a mente não está separada do corpo. O trauma se armazena nas células, nos músculos, nos batimentos, na respiração. Por isso, práticas somáticas, como respiração consciente, yoga, meditação, dança, não são luxos. São caminhos de volta. Quando nos permitimos sentir o corpo, escutá-lo, respeitá-lo, estamos dando um passo essencial em direção à cura. Porque o corpo sempre soube o caminho. Foi a mente, condicionada pelo medo e pela dor, que esqueceu. Nesse processo, também, somos chamados a revisar nossas narrativas internas. Quais histórias você conta para si mesmo, sobre quem você é, quais rótulos você carrega sem questionar. Muitos desses discursos foram herdados, internalizados, impostos. Você é sensível demais. Você não é bom o suficiente. Você não merece amor. Esses pensamentos, muitas vezes inconscientes, moldam nossa forma de existir. E só podemos nos libertar deles quando os trazemos à luz, quando os encaramos de frente e dizemos: essa história não é minha, e eu escolho escrever uma nova. A reconexão, portanto, não é sobre voltar ao que éramos antes do trauma. É sobre nos tornarmos quem sempre fomos, mas com a consciência e a compaixão que antes nos faltavam. Não é voltar ao passado, mas integrar o passado para construir um presente mais verdadeiro. E esse presente é feito de escolhas conscientes, de presença amorosa, de coragem para sentir, mesmo quando dói. Porque sentir é o que nos torna humanos. E foi o medo de sentir que nos afastou de nós mesmos. A cura é o retorno à sensibilidade, à presença, à verdade. E por mais que esse caminho seja desafiador, ele é também profundamente belo, porque cada passo em direção a si mesmo é um ato de amor. E o amor, verdadeiro, compassivo, incondicional, é o que, no fim das contas, nos cura. O impacto da reconexão nas relações e na sociedade. Curar-se não é apenas um ato individual. É, sobretudo, um ato de resistência contra um sistema que se alimenta da nossa desconexão. A sociedade moderna, como Gabor Maté denuncia, foi construída sobre a negação da dor. Ela nos ensina a performar, a competir, a produzir, a acumular, mas não a sentir, não a sermos. Somos levados a acreditar que nosso valor está no que fazemos e não em quem somos. E essa lógica, além de adoecer o indivíduo, envenena nossas relações e perpetua estruturas coletivas de sofrimento. Quando alguém começa a se reconectar consigo mesmo, o impacto não se limita ao seu mundo interno. Algo profundo começa a mudar também nos vínculos ao redor. Relações baseadas em controle, em dependência emocional, em repressão de sentimentos, começam a se desestabilizar, porque o indivíduo que se cura já não aceita mais viver desconectado. Ele começa a dizer não, onde antes se calava. Começa a colocar limites onde antes se permitia ser violado. Começa a escolher relações autênticas, mesmo que para isso precise abrir mão de vínculos antigos. Isso assusta, porque a cura de um incomoda os que ainda estão presos na doença. E muitas vezes, a maior resistência ao processo de cura vem daqueles que mais amamos. Você mudou. Você está diferente. Por que está tão sensível agora? Essas frases, aparentemente inofensivas,
escondem o medo de perder o controle sobre quem estamos nos tornando. Mas o caminho da reconexão exige coragem para seguir mesmo assim, mesmo sem a aprovação dos outros, porque, como diz Maté, a liberdade interior vale mais que a aceitação externa. E quanto mais pessoas se curam, mais o coletivo começa a mudar. Uma sociedade que valoriza a autenticidade sobre a aparência, a presença sobre a produtividade, o ser sobre o ter, é uma sociedade onde o trauma perde espaço. Uma sociedade onde sentir não é fraqueza, mas força. Onde chorar não é vergonha, mas libertação. Onde dizer a verdade sobre si não é ameaça, mas convite à intimidade. A cura individual se torna então semente de transformação social. Essa visão não é utópica, ela já está acontecendo. Cada vez mais pessoas estão buscando terapias integrativas, questionando padrões familiares tóxicos, se afastando de vínculos abusivos, se reconectando com a espiritualidade e com a natureza. São pequenas revoluções silenciosas, mas poderosas. Porque o sistema vigente não teme grandes protestos, ele teme indivíduos conscientes, conscientes de sua dor, conscientes de seu valor, conscientes de sua potência criadora. E essa consciência começa com um gesto simples, porém radical: parar. Parar de correr. Parar de fingir. Parar de se violentar para se encaixar. E no silêncio que surge após essa pausa, começamos a ouvir uma voz que estava soterrada há muito tempo. Uma voz que não grita, mas sussurra, que não acusa, mas acolhe. É a nossa própria voz, a voz da nossa alma, a voz de quem sempre fomos, mas esquecemos de ser. Nesse momento, algo sagrado acontece. Deixamos de ser vítimas da vida e nos tornamos autores da nossa história. Não significa que a dor desaparece, mas ela ganha um novo sentido. Deixa de ser prisão e se torna portal. Deixa de ser inimiga e se torna professora. Passamos a honrar nossas feridas como partes da nossa biografia. E quanto mais integramos nossas partes feridas, mais inteiros nos tornamos. E é esse processo de integração que cura. Porque o oposto do trauma não é a ausência de dor, é a presença plena. É viver com consciência, é sentir com coragem, é amar com verdade. E é nesse estado que podemos finalmente olhar no espelho e reconhecer quem está ali. Não um personagem, não um produto do ambiente, mas um ser humano real, imperfeito, vulnerável e por isso mesmo profundamente belo. A liberdade de ser quem se é poucos atos são tão subversivos quanto ser quem se é, em um mundo que constantemente nos exige máscaras. A cura não é apenas sobre aliviar sintomas ou superar traumas. Ela é, sobretudo, sobre libertar-se das versões que criamos para agradar os outros. É romper com a identidade construída sob os escombros do medo, da rejeição e da necessidade de pertencimento. E é justamente nesse ponto que Gabor Maté nos leva a encarar a pergunta mais libertadora e, ao mesmo tempo, mais assustadora de todas. E se eu me permitisse ser, verdadeiramente, quem sou? Essa pergunta incomoda. Ela toca em um lugar que foi reprimido por anos, talvez décadas, porque ser quem se é exige desaprender. Desaprender o que é esperado. Desaprender a obedecer sem questionar. Desaprender a viver pelos olhos do outro. Encarar a si mesmo sem filtros, sem distrações, sem desculpas. Essa é uma das experiências mais desafiadoras e, paradoxalmente, mais libertadoras que podemos viver. E nesse processo, reencontramos o nosso centro, um espaço interno silencioso, mas cheio de vida, onde não precisamos provar nada a ninguém, onde somos suficientes exatamente como somos, onde a autenticidade deixa de ser risco e passa a ser refúgio. E é a partir desse lugar que começamos a construir uma nova vida, uma vida que não é mais dirigida pelo trauma, mas pela verdade. Muitas vezes, isso significa perder pessoas, oportunidades, caminhos que antes pareciam essenciais. Mas o que perdemos ao sermos fiéis a nós mesmos nunca será maior do que o que ganhamos. Porque o que ganhamos é paz, é coerência, é leveza, é a capacidade de olhar para o espelho
e finalmente dizer: agora sim, eu me reconheço. Nesse ponto da jornada, passamos a perceber que a dor não era o fim, era o começo. Era o ponto de entrada para uma nova consciência. Uma consciência onde não estamos mais reféns da culpa, da vergonha ou da carência. Onde podemos sentir medo, sim, mas sem que o medo nos paralise. Onde podemos amar sem nos perder no outro. Onde podemos errar sem perder nossa dignidade. Onde podemos simplesmente ser a liberdade de ser quem se é, vem acompanhada de uma profunda responsabilidade, a de sustentar essa escolha. Porque o mundo lá fora continuará tentando nos puxar de volta para o velho molde. Continuará oferecendo distrações, validações, recompensas fáceis. Mas quando estamos conectados com a nossa essência, já não somos tão facilmente seduzidos. Sabemos o preço de nos perdermos e não queremos mais pagá-lo. Esse estado de consciência não é constante. Haverá recaídas, haverá momentos de dúvida. Haverá dias em que o antigo eu tentará reassumir o controle. Mas a diferença é que agora sabemos o caminho de volta. Sabemos onde está a nossa casa interna. Sabemos que há dentro de nós um lugar de paz que nenhum trauma pode destruir. E essa consciência é talvez a maior conquista da jornada da cura. Saber que, independentemente do que aconteça, temos a nós mesmos, que somos finalmente nosso próprio porto seguro, que não precisamos mais mendigar amor, aceitação ou pertencimento, porque já pertencemos, já somos, já estamos completos, mesmo em nossa imperfeição. Neste ponto, a vida deixa de ser uma batalha constante e passa a ser um espaço de criação. Criamos a partir da verdade, escolhemos com o coração, falamos com integridade, vivemos com presença. E a cura, antes vista como um destino distante, se revela como algo que já estava aqui o tempo todo. Bastava parar de fugir, bastava lembrar. A lembrança que cura, um retorno para casa. Ao final dessa jornada, uma verdade silenciosa se revela. Nós nunca estivemos realmente quebrados, apenas esquecidos de quem somos. E a cura, como Gabor Maté nos ensina, não é sobre colar os cacos, mas sobre lembrar a forma original da alma, antes que o mundo a fragmentasse. Curar é essencialmente lembrar. Lembrar do corpo que um dia sentia livremente. Lembrar das emoções que eram expressas sem culpa. Lembrar da autenticidade que pulsava antes de ser condicionada a se calar. A reconexão com quem somos é o maior ato de amor que podemos nos oferecer. É também um ato de coragem, porque nessa lembrança reencontramos não só a beleza, mas também a dor. Revemos feridas que preferíamos manter enterradas, mas é só ao encará-las com compaixão que elas perdem o poder de nos controlar. A dor não desaparece por ser negada, ela se transforma quando é acolhida. E nesse abraço interno, algo muda para sempre. Essa reconexão não nos torna imunes às dores da vida, mas nos dá um novo olhar sobre elas. Passamos a ver os desafios como mestres, as perdas como portais, os silêncios como convites. A cura nos ensina a honrar cada parte da nossa história, até mesmo aquelas que desejaríamos esquecer. Porque tudo nos trouxe até aqui. Tudo foi parte do caminho de volta. E talvez esse seja o verdadeiro milagre da cura. Não uma mudança repentina, mas um reencontro suave e poderoso com a inteireza. O momento em que olhamos para dentro e pela primeira vez em muito tempo, dizemos, com verdade, eu me aceito, eu me permito ser, eu me pertenço. Essa jornada não termina com este vídeo. Ela está apenas começando, porque viver conectado consigo mesmo é um exercício diário. É um lembrete constante. É um compromisso sagrado. Mas, ao mesmo tempo, é o único caminho que nos leva à verdadeira liberdade. A liberdade de viver com integridade, de sentir com presença, de amar com inteireza. E essa liberdade contagia. Uma pessoa curada cura outras ao seu redor, não por palavras, mas por presença, por vibração, por coerência. Um ser humano reconectado com sua essência se torna farol, guia, referência viva do que é possível.
E esse é o chamado final de Gabor Maté. Que sejamos sementes de transformação, não pela perfeição, mas pela verdade. Pela coragem de sermos reais em um mundo de máscaras. A moral dessa história não é sobre escapar da dor, é sobre atravessá-la com consciência, é sobre transformar sofrimento em sabedoria, feridas em portais, silêncios em canções. E entender finalmente que a cura que buscamos fora sempre esteve dentro. Sempre foi sobre voltar para casa, para o lar sagrado que é o nosso próprio ser. Que este vídeo tenha sido uma lembrança, um espelho, um sopro de verdade em meio ao ruído do mundo. Que ele inspire você a pausar, a respirar, a escutar, e que essa escuta traga de volta o som da sua própria alma, porque no fim das contas, curar é isso, relembrar que você já era completo, mesmo quando se achava quebrado. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.